Amanhã nós vamos comemorar o dia da Reforma Protestante. 400 e quanto? 499 anos da Reforma Protestante. Mas eu gostaria essa noite de esclarecer algumas coisas, porque quando se fala em doutrina reformada, pelo fato de a igreja ter abandonado também a doutrina reformada e estar necessitando de uma nova reforma, parece que a doutrina reformada, ela trouxe uma nova forma de se olhar para as Escrituras ou de se olhar para Deus. Não foi, nós vamos ver durante o tempo hoje que a doutrina reformada e os reformadores não trouxeram uma nova doutrina. Pelo contrário, eles voltaram para a doutrina antiga porque a igreja tinha inventado uma nova doutrina que não tinha nada a ver com aquilo que os apóstolos ensinaram. Então, a reforma protestante foi uma volta ao início. E não uma invenção diferente, uma proposta diferente. Única e exclusivamente, homens dirigidos por Deus entenderam que a igreja estava longe daquilo que estava sendo proposto e, portanto, propuseram uma volta para as Escrituras. Então, quando a gente olha para a reforma, às vezes a gente não tem uma ideia exata, né? Então, qual a importância da reforma? A reforma protestante foi importante para o cristianismo porque chamou a atenção para verdades, ou seja, doutrinas e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela igreja medieval. Não foi um movimento inovador, mas restaurador das convicções e ênfases do cristianismo original. Ou seja, vou ilustrar aqui para os irmãos. Quando Cristo deixou a sua igreja aqui com os apóstolos, ele pretendia que a igreja seguisse essa reta. Lembra lá, Atos 2, diz assim que os discípulos perseveravam nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. E a intenção do nosso Senhor é que a igreja permanecesse aqui. Então, ele deixou que tipo de igreja? A igreja apostólica. O que seria a igreja apostólica? Aquela que seguia a doutrina dos apóstolos, esses mesmos apóstolos que foram ensinados pelo Senhor Jesus. Ok. Com o passar do primeiro século, o segundo século, a igreja começou a se espalhar. Se você ler o livro de Atos mostra a igreja se espalhando. Ela foi se espalhando, e aí começou então a perseguição sobre a igreja. Porque ela incomodava, o estilo de vida dos discípulos incomodava. Se você ler lá, Atos diz que aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Eles estavam abalando as bases religiosas do Império Romano. E aí o que aconteceu? Em 313, com Constantino, o imperador Constantino, todos os imperadores estavam tentando destruir o cristianismo. Mas quanto mais eles tentavam destruir, mais eles matavam cristãos, mais se espalhava. Então, o Constantino teve a sacada. O que ele disse? Já que eu não posso destruir, junte-se a eles. Então, ele simplesmente se declarou cristão e declarou o Império Romano cristão. Que legal. Imagina só, num passe de mágica, por um decreto, o Império Romano se tornou cristão. Qual a dificuldade com isso? A dificuldade com isso é que antes a igreja era pura, por quê? Porque quem era cristão era somente quem realmente era cristão. Quem havia se convertido, uma experiência real com Jesus. Por quê? Quem não fosse estava perdendo seus bens, estava sendo lançado no Coliseu para ser engolido pelas feras, estava sendo cerrado aos meios, estava sendo queimado em fogueiras. Então, como que eu, não sendo cristão, vou me arriscar a ser chamado de cristão? Então, não. Mas quando o império se tornou cristão, passou a ser lucro. Porque, sendo cristão, também tinha alguns benefícios do imperador. Mas aí, ao mesmo tempo que o império se tornou cristão, imagina, hoje
ter um decreto que toda a nação, né? Imagine que o presidente, o próximo presidente assuma e ele diga assim: hoje todo o Brasil é considerado evangélico. O que vai acontecer? Não importa quem seja, todos que vivem no Brasil são declarados evangélicos. E aí eles passam a ser tratados como evangélicos. Aí imagina, não importa, aquele povinho que vive nas boates, aqueles povinhos que vivem na prostituição, eles vão ser considerados o quê? Evangélicos. Imagina como seria a igreja. E foi praticamente o que aconteceu. Declarado cristão o Estado, o que aconteceu? Todo o povo que era pagão também passou a ser pertencente à igreja cristã. E aí também começaram-se os desvios. Começaram em 310, reza pelos mortos, uso de velas, culto dos santos, instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo, culto à Virgem Maria, o uso das roupas sacerdotais, e aí foi, cada vez mais distante daquilo que Cristo tinha deixado para a igreja. E foi. Só que chegou a um ponto, eu vou passar um vídeo no final, chegou a um ponto que a igreja já estava tão longe, mas Deus estava incomodando alguns homens como John Huss, John Wycliffe e tantos outros, que esses homens tentaram lutar para renovar a igreja, não inventar uma nova igreja, mas trazer a igreja para o lugar correto. Esses homens não tiveram sucesso porque eles foram mortos. Mas a gente sabe que dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, protestando contra os erros praticados pela igreja, chegou e pregou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses. 95 teses falando contra os erros praticados pela igreja. Então, a igreja primeiramente, ela era apostólica. Depois, conforme ela foi crescendo, ela se tornou o quê? Católica. Católica significa o quê? Universal, não é um nome exclusivo da Igreja Católica Romana. Não, católica significa universal, porque ela começou a crescer, então ela se tornou apostólica católica. Em 313, com o imperador declarando a igreja, o Estado cristão, ela se tornou católica, apostólica, romana. Em 1517, depois de tantos desvios, Martinho Lutero e outros reformadores tentaram não fundar uma nova igreja, mas trazer a única igreja que tinha para o lugar correto. Pela resistência e os mandos e desmandos do papado e de tantos outros líderes, o que acabou acontecendo? Um racha. Por isso que surgiu a igreja protestante. Mas, a princípio, Martinho Lutero e os outros protestantes, eles não queriam fundar uma nova igreja. Eles queriam apenas corrigir a igreja que estava saindo dos trilhos. Como houve resistência, então, a melhor coisa foi surgir uma nova igreja chamada Igreja Protestante, que protestou contra os erros e voltou para as Escrituras. Então, quais os benefícios? Alguns dos principais, algumas de suas principais contribuições foram: retorno às Escrituras. Imagina eu aqui falando em latim e lendo a Bíblia em latim e toda a minha liturgia em latim. O que vocês iam entender? Quem fala latim aqui? Ninguém? Vocês são fraquinhos. Ninguém fala latim aqui? Imagina o culto sendo realizado em latim. O que seria de nós? E eu falava, eu fui coroinha, né? Então você sabe por que toca o sino? 3 vezes durante a missa? Porque a missa era rezada em latim. Então tinha hora que tinha que se ajoelhar. Como a missa era em latim, como saber a hora de se ajoelhar? Então tocava o sino para que o povo pudesse se ajoelhar. Era bem mecânica a coisa. Não era de coração, era algo mecânico. Algo mecânico. Então, uma das contribuições da reforma foi que a Bíblia começou a ser traduzida na língua do próprio povo. Martinho Lutero, uma das grandes obras da sua vida foi a tradução do Novo Testamento para o alemão. E ele traduziu para que o povo pudesse ter acesso à Bíblia na sua própria língua.
e não ficar apenas dependendo de pessoas que sabiam latim para poder ensinar para eles. Uma outra contribuição foi a centralidade de Cristo. Qual era a centralidade do culto, da missa naquele tempo? Missa significa o quê? Mistério. Então, qual que era o mistério? Quando o padre abençoava a hóstia, era um mistério que acontecia, e Cristo se fazia presente ali na hóstia. Então, a parte central da missa era a Eucaristia. Então, todo mundo se reunia para quê? Para aquele momento especial, quando Cristo ia se manifestar ali presente. Mas a gente entendeu que, a partir da reforma, Cristo se tornou a pessoa central de todo o culto, e não somente ali na Eucaristia. Quando a gente celebra a ceia, fica bem evidente que a ceia é um memorial. É um memorial aonde nós trazemos à nossa mente, ao nosso coração, a lembrança daquilo que Cristo fez para nós. E Jesus, ele foi muito claro quando ele diz ali nos Evangelhos, quando ele estava ceando com os seus discípulos, ele dizia: "Fazei isso em memória de mim." Então, o pão que nós comemos não se transforma no corpo, ele continua sendo pão, mas representa o corpo de Cristo. E o vinho, né, ou melhor, o suco que nós tomamos, também representa o sangue de Cristo. Outro benefício, né, que a reforma trouxe, a salvação, ela voltou a ser vista como uma dádiva da graça de Deus a ser recebida por meio da fé. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, como nós cantamos hoje. A graça, ela é nos concedida de maneira bondosa por Deus, graciosa mesmo. Nós não merecemos, nós não precisamos fazer nada para merecê-la. E por meio da fé que o próprio Deus nos concede, nós tomamos posse da salvação. E outro benefício é que a igreja não é uma instituição ou hierarquia, mas é o povo de Deus. Nós somos a igreja. Não é esse prédio, não é a instituição Convenção Batista, não. A igreja somos esse povo. Se um dia nós decidirmos que nós não seremos mais batista, nós não teremos mais essa organização e nós vamos se reunir lá na Pedreira Chapadão todos os domingos, a igreja vai se fazer presente lá através de nós, membros do corpo de Cristo. Nós não estamos presos a uma instituição engessada. A igreja são o corpo de Cristo, as pessoas reunidas. Ok. Com o surgimento da reforma, dois sistemas antagônicos, eles surgiram e começaram, não que eles surgiram, mas eles vieram para evidência. Duas formas de se pensar a respeito da salvação. Como que o homem é salvo? O homem vai até Deus ou Deus vem até o homem? Então começou essas duas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento diz assim, que o homem ele não tem condição de ir até Deus. Ele é destituído, ele é incapaz de buscar a Deus pelo seu próprio esforço. Pelo contrário, na verdade, nós nem vamos querer buscar a Deus pela nossa própria vontade. A tendência natural do homem é o quê? É se afastar. Depois da queda, o que aconteceu com Adão? Deus chegou jogando raio lá e falando, cadê você, Adão? Cadê você? Chegou assim? Não, a Bíblia diz que ele chegou da mesma maneira, tranquilamente. E quando ele apenas ouviu os passos de Deus, ele fugiu de Deus. A tendência natural do homem em pecado é o quê? É se afastar de Deus. É se afastar de Deus. Imagina, Adão e Eva fugindo do ser mais amoroso do universo. Do ser que criou e que faz tudo por ele. E Adão e Eva fugindo deles. O outro sistema diz que a vontade do homem é livre. E a gente tem visto a nossa luta contra o pecado. Pessoas que lutam com mentira, ou com fofoca, ou com algum vício, sabe perfeitamente que a vontade não é livre. Que a pessoa ela é escravizada àquele problema, e somente se a graça de Deus atuar nela, ela é capaz de se livrar desse problema. Somente a graça de Deus pode livrar eu e você de um pecado.
Nós não temos a vontade. Hoje eu vou parar de mentir. Hoje eu vou parar de ficar irado. Hoje eu não para. Só se Deus agir na nossa vida. E aí então começou. Um fala que a eleição é incondicional. Deus escolheu quem Ele quis. O outro diz que a eleição é condicional, porque Deus sabia a resposta que a pessoa ia dar, então Deus condicionou aquilo que o homem vai fazer para elegê-lo. Um diz que a expiação é limitada, que o sangue de Jesus vai ser eficiente apenas para aqueles que foram eleitos. O outro diz que a expiação é ilimitada. Nós vamos estudar isso, nós estamos na classe de jovens e de homens, nós estamos estudando sobre esses dois sistemas. Um diz que a graça é irresistível, ou seja, não tem como resistir ao amor de Deus chamando pela pessoa. Outro diz que a graça é resistível. Um diz a perseverança dos santos, ou seja, que uma vez salvo, salvo para sempre. O outro diz que é possível cair da graça. Quando a gente começa a olhar, esse primeiro aqui, ele dá a responsabilidade da salvação do homem é toda de Deus. É Deus que salva, é Deus que escolhe, é Deus que fez tudo e é Deus que mantém a pessoa salva até o fim. Esse outro coloca a responsabilidade sobre o homem. O homem é livre, ele tem que buscar a Deus, ele tem que escolher a Deus, ele tem que ser eleito por algo que ele vai fazer de bom. A expiação é ilimitada, alcança todas as pessoas, a graça é irresistível. A pessoa pode falar não para o amor de Deus, Deus quer salvar, mas a pessoa fala, não, eu não quero ser salvo, quero ir para o inferno. E a outra diz também que o homem pode perder a salvação. É lógico, se ele tem que fazer algo para ser salvo, então quando ele não fizer esse algo que levou ele a ser salvo, ele também vai perder. Então são dois sistemas muito interessantes e eu sempre criei nesse aqui até alguns anos atrás. Quando eu entendi um texto que a gente vai estudar hoje, que eu já estudei, o Anderson já estudou com vocês e eu vou relembrar, eu entendi isso aqui. Depois que eu entendi que eu sou totalmente depravado, ou seja, eu sou destituído de qualquer poder para fazer um bem espiritual, aí eu tive que entender que eu só pude ser salvo porque Deus me escolheu. Porque eu jamais iria atrás de Deus. Jamais. Nós só vamos atrás de Deus porque Deus vem atrás de nós primeiro. Então, quando a gente começa a pensar, esses dois sistemas tratam exatamente isso. Como o homem pode ser salvo? O X da questão, o que provocou toda a reforma protestante foi essa pergunta. Como que o homem pode ser salvo? Lembra o que estava acontecendo na época? Como que o homem poderia ser salvo ou salvar os seus parentes que haviam morrido? Tinha um sistema de indulgências. E uma das coisas que deixou Martinho Lutero muito revoltado foi essas indulgências. As indulgências eram títulos que você comprava para livrar ou você ou um ente querido do inferno. Então você ia lá, pagava uma quantia de dinheiro ali para a igreja, recebia aquele título e aquele título então livrava ou você ou o seu parente que estava lá no purgatório. Então se precisava ainda 300 anos no purgatório, aquele título tirava ele do purgatório e a alma dele já ia direto para o céu, quando você comprava. Isso era o que estava sendo prometido. E por quê? Porque naquele tempo, em 1500, o Papa Bento X, ele estava construindo a Catedral de São Pedro, né? A Basílica lá de São Pedro, aquela famosa lá de Roma. E aí, se vocês olharem para ela, vocês vão notar que é algo extraordinariamente grande e muito caro. Precisava de dinheiro. Como que ele arrecadava dinheiro? Através das indulgências que eram vendidas por todo o império. E Martinho Lutero, ele ficou revoltado com tudo isso. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano. Ele era um padre. E ele não queria sair da Igreja Católica. Ele queria única e exclusivamente que a Igreja voltasse para as Escrituras e praticar aquilo que os discípulos haviam deixado para nós aqui nas Escrituras. Mas pelos desvios e por tantas práticas erradas que estavam sendo feitas pela igreja, não teve outro meio a não ser rachar. Então,
o que estava sendo questionado por Martim Lutero? Como o homem pode salvar? O homem pode ir até Deus ou Deus vem até o homem? Como o homem pode ser salvo? Isso que dividiu a igreja. Essa foi a grande questão. O homem faz algo para se aproximar de Deus ou Deus desce para vir buscar o homem? Portanto, vamos ler esse texto. Os irmãos conseguem ler aí? Dá para ler aí juntos ou está muito pequeno? É o texto de Efésios capítulo 2. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Diz assim, ó. Fique em mente, como é que o homem pode ser salvo segundo esse texto? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A pergunta era qual mesmo? Como o homem pode ser salvo? Quando a gente olha para esse texto, Paulo ele está falando para a igreja ali em Éfeso, está falando para crentes que cremos que já não estão mais nesse primeiro estado, porque ele fala, ó, vocês estavam, né? Quer dizer, a crença é que para quem ele está falando são pessoas que agora já são salvas, que já têm vida em Cristo Jesus. Mas ele diz que antes do quê? Antes de Cristo entrar na vida deles, antes de Deus salvá-los, qual que era o estado dele, mas não só deles, de todos nós, de todo ser humano. O texto diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais o quê? Costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Quem é esse príncipe do poder do ar? Satanás. Ele está falando que antes de Cristo a gente seguia quem? Isso, seguia o diabo. Às vezes a gente tem medo, tem pessoas que têm medo de falar, ó, não fala essa palavra, dá azar. Não, dá azar não seguir a Cristo, isso dá azar. Não fazer aquilo que Cristo pede, isso dá azar. Mas falar o diabo, Satanás, são palavras, são nomes como qualquer outro nome. O problema é não seguir a Cristo. Isso sim, não obedecer a Cristo não é que dá azar. É que você está indo em rota de colisão contra Deus. A questão diz assim que aqueles que vivem na desobediência, olha o que diz, ó, antes seguiam a ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. As pessoas que vivem desobedecendo a Deus, vivem, né, continuamente desobedecendo a Deus, o texto está dizendo aqui, o Espírito que agora está atuando, e essa palavra atuando é energizando, é capacitando, é movendo. Então, por que as pessoas vivem na desobediência? Porque tem um espírito maligno que
capacita essas pessoas, move essas pessoas a viverem na desobediência. E ele está dizendo, anteriormente, todos nós também vivíamos entre ele. Paulo, que a gente conhece, a vida que ele teve, era um homem extraordinário. Mesmo antes da conversão, se a gente olhar para a vida dele, era uma vida, entre aspas, piedosa. A ponto de ele perseguir a igreja pelo zelo que ele tinha para com Deus. Ele achava que estava fazendo uma boa obra. Mas ele percebeu, depois de Cristo, que mesmo sendo aquele judeu, fariseu, respeitador da lei, cumpridor de toda a lei, ele entendeu que naquele momento, antes de Cristo, ele estava sendo energizado por Satanás. A ponto de ele ter consentindo da morte de Estevão e de outros cristãos. Ele perseguia a igreja, ele queria destruir a igreja. E quem estava energizando ele? Satanás. Um homem bom, um homem exemplar. Se você ler Filipenses 3, você vai ver as características dele. Você vai ver as prerrogativas dele, um homem extraordinário. Mas que agora ele confessa que antes ele estava sendo energizado por Satanás. E aí, o verso 3 diz assim, ó, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Meu querido, se eu vivo satisfazendo os desejos da minha carne, seguindo os meus desejos e os meus pensamentos, eu não posso falar que eu estou sendo energizado por Deus. Eu tenho que me arrepender, pedir perdão dos meus pecados e correr para a cruz. Porque eu estou sendo energizado por Satanás. Eu estou sendo conduzido pelo príncipe deste mundo. Eu preciso me arrepender. E essa foi a mensagem que transformou a vida da igreja e que trouxe todo aquele povo que estava dentro da igreja fazendo todos aqueles absurdos, eram considerados cristãos. E a reforma foi uma volta para a Bíblia, uma volta para uma vida santa, uma volta para a cruz. Não foi apenas uma inovação, vamos fazer uma coisa diferente, nós estamos cansados do jeito que estamos aqui, vamos fazer algo diferente. Não. Eles voltaram para a origem. Voltaram para a origem. E Paulo diz, o verso 3, como os outros éramos por natureza o quê? Merecedores da ira. Ou seja, mesmo Paulão, que fazia tudo que o judaísmo pedia, tinha uma vida irrepreensível, fariseu, ele entendeu que antes de Cristo ele era merecedor da ira de Deus. Mas aí vem a graça de Deus. O verso 4 diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, não foi porque um dia eu parei, eu me tornei bonzinho, eu acertei a minha vida e parei de fazer coisas erradas, aí Deus olhou para mim, nossa, como o Emerson está bonitinho, hoje eu vou escolher ele. Não. O texto começa, estávamos mortos e éramos merecedores da ira. Mas o verso 4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia. O que é misericórdia? Deus não nos dá o que merecemos. Porque Deus não dá o que nós merecemos, pelo grande amor com que nos amou. O que ele fez no verso 5? Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O grande sinal de que a pessoa não entendeu o Evangelho é quando você pergunta se ela quer entregar a vida a Cristo, ela fala que precisa consertar a vida para depois entregá-la a Cristo. Esse é o grande sinal que ela não entendeu ainda, que ela nunca será capaz de consertar a vida. Jesus quer a sua vida destroçada do jeito que ela está. É Ele que vai restaurá-la. Eu nunca serei capaz de consertar a minha vida para depois entregá-la bonitinha para Cristo. Cristo, o texto está dizendo aqui, todavia, Deus que é rico em misericórdia, Ele não dá o que mereço. Ou seja, Deus sabe dos meus pecados, Ele sabe como eu andava, e Ele sabia o que eu merecia, que era a ira, que era o inferno. Mas por causa da misericórdia dEle, sabendo de tudo isso, o que Ele fez? Por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Perdão.
Quando que ele nos deu vida? Quando a gente veio para a igreja e ficou aqui sentadinho, bonitinho, louvando, orando, foi isso? Quando ele nos deu vida, segundo o texto? Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele não salvou depois que eu parei de fazer pecado e vim para a igreja, não. Lá no pecado, ele me resgatou para que agora ele me capacitasse. Lembra que quem me energizava antes? Satanás. Depois da salvação, quem energiza? Deus. Agora, ele, através do Espírito Santo, quer nos capacitar a abandonar aquela vida de obediência às trevas. A única forma de eu e você pararmos de cometer os nossos pecados, de viver uma vida em pecado, é sendo resgatado por esse Deus maravilhoso. De outra forma, nós vamos continuar a vida inteira fazendo as mesmas coisas que fazemos. E se o meu padrão é um padrão de pecado, eu tenho que me arrepender e correr para a cruz. Eu preciso da graça de Deus. O verso 6 diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. E aí que às vezes a gente não entende. Por que ele salva alguém que está lá moído no pecado? Para que a graça dele fosse ressaltada. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a quem pela salvação? A ele. Ele fez tudo e não eu. Ele fez tudo. E aí diz, pois vocês são salvos, de que maneira? Pela graça. Misericórdia, como que é? Deus faz o quê? Ele não nos dá o que nós merecemos. E graça, Ele dá o que nós não merecemos. Viu como se completa? A misericórdia de Deus não nos dá a ira que nós merecemos. E a graça nos dá a salvação que não merecemos. Eu mereço a ira, mas Ele me dá a salvação pela graça. Não por qualquer coisa que eu tenha feito, mas porque Ele é gracioso. Agora, como é o elo, o gancho que nos liga a essa graça salvadora? O texto diz, por meio da fé. Quando a gente ouve o Evangelho, entende, aceita que aquelas coisas são verdades, e confia nessas notícias boas, né, na boas novas, no Evangelho, quando a gente confia na mensagem que é anunciada pelo Evangelho, o texto diz que nós somos, então, salvos pela graça. E está dizendo que isto não vem de nós, é o quê? Dom de Deus. Agora, aquele que espera ficar bonzinho para consertar a vida, para depois entregá-lo a Cristo, o verso 9 diz assim, não por obras, para que ninguém se glorie. Bom, eu fiquei bonzinho e Deus me salvou. Isso ninguém poderá dizer. Ninguém é salvo pelas obras. E aí, então eu não preciso fazer obras? Precisa sim. O verso 10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então eu faço boas obras não para ser salvo, mas porque eu fui salvo, Deus já tem a série de boas obras para que eu pratique. E o verso 10, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. As boas obras faz parte da vida de quem já é salvo. Mas por mais que eu tente fazer boas obras, eu nunca poderei ser salvo por elas. Eu sou salvo por uma única obra, que Jesus fez lá na cruz. Esta nos salva. Desde que eu confie nessa obra, que eu creia nessa obra. Então, a reforma colocou alguns pontos nos is. Como que o homem pode ser salvo? Por meio da graça de Deus. Não era comprando indulgência, não era sendo batizado numa igreja, não era fazendo boas obras. O homem é salvo mediante a fé no sacrifício de Jesus. Assim que o homem é salvo. Agora, o outro ponto.
Qual é o propósito da salvação? Para que Deus salva pecadores que estavam sendo conduzidos por Satanás para o inferno? Por que Deus salva essas pessoas? Por quê? Era uma outra confusão que nós temos hoje. Algumas pessoas acreditam que elas são salvas para prosperarem, para ter sucesso. Mas a Bíblia mostra claramente que nós somos salvos para a glória de Deus. Gostei muito, a verdadeira evolução, né? O homem se ajoelhando diante de Cristo. Essa é a verdadeira evolução. A questão é, Deus salva o homem para quê? Esses dias surgiu, rodou aí, virou meme, né? Do Augusto Nicodemos, escrito assim, o crente neopentecostal, ele é bipolar. De manhã ele canta, eu abro mão de toda a minha vida para o Senhor. E à noite ele canta, eu quero que o Senhor restitua tudo aquilo que o diabo tomou. Aí, ele abriu mão ou quer de volta? E a grande questão é, se eu não entender por que eu fui salvo, eu vou começar a exigir coisas de Deus que não cabe a mim exigir. Se eu não entender quem Ele é e quem eu sou, e a reforma veio colocar os pontos no i, colocar Deus no trono, tirar o homem do trono e o homem ajoelhado diante de Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, por que o homem foi salvo? Vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Se você for ler também o verso 12, vai dizer assim, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Por que que nós fomos salvos? Por quê? Para a glória de Deus. Nós não fomos salvos para ficarmos ricos, nós não fomos salvos para ser curado de um câncer, nós não fomos salvos para comprar casa na praia, para andar de Ferrari. Nada contra isso. Pode ser que aconteça, pode ser que você trabalhe, prospere e consiga todas essas coisas. Não tem problema algum e não é pecado ter Ferrari, não é pecado ter casa na praia. Não é pecado ter empresa, não é pecado ser rico. O problema é quando eu entendo que se eu for para a igreja, Deus vai me fazer rico. É só olhar para Jesus e para os 12. Qual foi o fim dos 12? E de Paulo? Qual deles morreu rico? Qual? Qual foi a morte dos 13, de Jesus e dos 12, mais Paulo? Todos foram martirizados. Todos. Todos eles. Nenhum morreu num berço esplêndido de velhice. Todos foram martirizados. E nós que o seguimos, por que nós queremos um futuro ou um destino diferente? Porque reclamamos quando sofremos. Porque reclamamos quando somos perseguidos. Se perseguiram a mim, o que ele disse? Jesus? Também perseguirão a vós. Quando nos perseguem no emprego, o que estão fazendo de diferente? Nada, mesma coisa que fizeram para o nosso Senhor. Nos perseguem na vizinhança, ou mesmo na igreja, quando nos perseguem, o que está acontecendo? Nada, o mesmo que aconteceu com o nosso Senhor. O mesmo. Então, qual é o propósito da nossa salvação? A glória de Deus. E um dos princípios, ou melhor, os princípios que a reforma trouxe, foi
5 afirmações que colocam o homem no seu lugar e Deus no lugar dele. O primeiro são conhecidos como os 5 solas, né? As 5 declarações da Reforma Protestante. Os pilares, que nós já pregamos sobre isso, né? Os pilares da Reforma. Aonde a Igreja Reformada se apoiou para que ela pudesse ser renovada. Primeiro, somente a graça, ou seja, sola gratia, que o homem só precisa da graça de Deus para ser salvo. Não precisa de mais nada. Ele é salvo única e exclusivamente por aquilo que Deus fez por ele, e não por aquilo que ele vai fazer. O outro era sola fide, ou seja, somente a fé. O homem só é justificado diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ele não é salvo por nada que ele faça. Outra sola, solus Christus, ou seja, somente Cristo. O homem não precisa de nada mais além de Cristo. Cristo é suficiente para a salvação dele. O outro é sola Escritura, ou seja, tudo que eu e você necessitamos saber e conhecer para que possamos ter a salvação em Cristo se encontra na Bíblia. Não precisamos de nenhum outro livro, nenhum outro manual. E também soli Deo glória, ou seja, glória somente a Deus. Tudo que fazemos, tudo que temos, tudo que somos, exceto o pecado, devemos isso a Deus. A nossa única responsabilidade é o pecado que temos. O resto, seja o que for que temos de bom, veio de Deus. A salvação e tudo mais que fazemos de bom vem de Deus. A única coisa que é por nossa própria conta são os nossos pecados. No demais, tudo vem. Vamos assistir um filme que vai dar um panorama do que aconteceu naquela época. Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um ambiente histórico-cultural totalmente preparado para a sua chegada. O apóstolo Paulo percebeu isso e disse que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Isso quer dizer um momento ideal, um momento esperado, um momento programado pelo próprio Deus. Deus preparou pelo menos 3 civilizações para a chegada do Messias: os gregos, os romanos e os judeus. Roma influenciou especialmente na questão política, os gregos na questão intelectual e os judeus na religiosidade. O primeiro século da era cristã é conhecido como período apostólico. Isso porque os apóstolos ainda estavam vivos e batalharam com toda a sua força pela verdade do Evangelho. Paulo e os outros apóstolos convocam a igreja para batalhar pela fé que foi entregue aos santos e a manter intacto o conteúdo do Evangelho. Obviamente, essa não era uma batalha fácil, uma vez que a igreja era extremamente perseguida e os césares odiavam a fé cristã. Nero, por exemplo, incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Em consequência disso, os cristãos foram perseguidos e mortos nas arenas. Por outro lado, as perseguições produziram uma igreja purificada, tanto na vida como na doutrina. Durante o período que se seguiu à era apostólica, a igreja esteve sob a espada da perseguição romana. Um nobre exército de mártires partiu para a eternidade sob os rigores da espada, das feras e das ardentes fogueiras. Somente os que realmente eram convertidos se dispunham a pagar tamanho preço pela verdade do Evangelho. Mas mesmo assim, em meio a tantas perseguições, os cristãos aumentaram em número e alcançaram quase metade do Império Romano. Foi um período heróico para a igreja, uma vez que mesmo em meio a circunstâncias adversas, os cristãos viviam o Evangelho e testemunhavam a sua fé. Graças à bravura e à coragem dos pais da igreja, as heresias foram combatidas, o que possibilitou o surgimento da ortodoxia cristã. No entanto, algo aconteceu que mudou para sempre a ética e a teologia da Igreja Apostólica. No início do 4º século, o imperador Constantino se declarou cristão e em 313 promulgou o Édito de Milão. Isso dava liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos então foram integrados à sociedade romana. E não demorou para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado. Era o início da Igreja Católica Romana. A igreja, até então formada por pessoas de classes mais baixas, foi abrindo espaço entre a aristocracia. Antes que se iniciasse o 4º século, os templos pagãos já haviam sido abandonados ou então transformados em templos cristãos. No século IX, não existia na Europa Ocidental quase ninguém que não acreditasse no Deus da Bíblia. Parecia ser o triunfo do cristianismo, mas na realidade, tal popularidade produziu resultados catastróficos para a igreja.
Para começar, todos queriam ser membros da igreja, e quase todos eram aceitos, tanto os convertidos como os perversos. Homens mundanos e ambiciosos desejavam cargos na igreja, a fim de obter influência social e política. Por volta do final da Idade Média, o cristianismo estava completamente fora dos padrões que os apóstolos deixaram. Mesmo dentro do clero, a condição moral era uma realidade alarmante. Embriaguez e adultério eram os menores vícios de uma liderança que havia apodrecido quase por completo. Mesmo os que se separaram do mundo em busca de uma espiritualidade sadia foram contaminados. A Trindade Santíssima não era mais o único objeto de culto. Maria e outros santos passaram a ocupar lugar de adoração no culto de Deus. As peregrinações a lugares sagrados conferiam graça aos fiéis. A missa tomou o lugar da ceia do Senhor. O cristianismo, assim como o paganismo, era simplesmente uma religião do medo e do pânico. Neste período de total abuso papal e de corrupção geral da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma. Homens como os valdenses no final do século XII, homens como John Wycliffe, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, homens como John Hus, que proclamou a necessidade da libertação da autoridade dos abusos do Papa, homens como Jerônimo Savonarola na Itália. Esses homens começaram a gritar contra os abusos da igreja e a clamar em defesa da verdade apostólica. Mas o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. Nesse período também acontecia no mundo o despertar da Europa para o interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência. Era a chegada do Renascimento. Na Alemanha, na Inglaterra e na França, o Renascimento possuía um sentimento religioso. E isso despertou um novo interesse pelas escrituras sagradas. Isso levou o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé cristã, independentemente dos dogmas de Roma. Antes de se inventar a imprensa, os livros eram copiados à mão. Mas a imprensa possibilitou o uso comum das escrituras e incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Lutero passou por crises espirituais profundas. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse, por isso ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir méritos diante de Deus. Como resultado do estudo sério da Bíblia, descobriu e entendeu a poderosa doutrina da justificação pela fé. Isso foi revolucionário para ele. Ele encontrou paz e descanso para sua alma na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e começou a pregar a sua descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tetzel percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantia o perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente indignado com tal pregação e começou a denunciar como falso o ensinamento de Tetzel. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrado o grito da reforma. Seus ensinos foram condenados e no mês de junho de 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. No dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu à Dieta de Worms. Ali Lutero reafirmou a sua fé no Evangelho Apostólico. E quando foi obrigado a renunciar a seus ensinamentos, Lutero respondeu: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, que Deus me ajude. Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e faleceu em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos de idade. Mas antes de falecer, ele tinha mudado a história. A segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecida como movimento reformado. Esse movimento surgiu especialmente na Suíça. Seus primeiros líderes foram Ulrico Zwinglio e João Calvino. No ano de 1522, Zwinglio rompeu definitivamente com Roma e tornou-se afamado pregador do verdadeiro evangelho. Zwinglio questionou os rituais e as práticas católicas, tais como o jejum da quaresma e o celibato clerical. Casou-se publicamente e em 1525 as missas foram abolidas em Zurique e passou-se a celebrar a ceia do Senhor, mas Zwinglio morreu prematuramente. Mas apesar da morte precoce de Zwinglio, o movimento reformado continuou sua marcha com o jovem João Calvino. Calvino era francês e converteu-se provavelmente em 1533 e já em 1536 publicou a sua obra mais importante, Instituição da Religião Cristã, ou As Institutas de Calvino.
De caminho para Estrasburgo, Calvino teve que fazer um longo desvio passando por Genebra, na Suíça. Essa cidade havia abraçado o protestantismo reformado há apenas 2 meses sob a liderança de Guilherme Farel. Quando Farel soube que Calvino estava na cidade, imediatamente o procurou e implorou que ficasse em Genebra e ajudasse na obra da reforma. Porém, Calvino resistiu a todas as propostas de Farel. Quase em desespero, Farel lhe disse: eu declaro em nome de Deus que se você não nos auxiliar nessa obra do Senhor, o Senhor irá puni-lo por seguir o seu interesse em vez de seguir esse chamado. Calvino ficou extremamente comovido com a ameaça do juízo de Deus e, em obediência ao Senhor, concordou em trabalhar com Farel na difícil tarefa de reformar a cidade de Genebra. Por suas fortes convicções, Calvino se recusou a dar a ceia aos libertinos e, devido a estes e outros conflitos com os magistrados de Genebra, eles foram expulsos da cidade em 1538. A cidade de Genebra entrou em colapso e os magistrados entenderam que precisavam do jovem reformador. Por isso insistiram para que Calvino retornasse à cidade. A princípio, João Calvino não aceitou o convite, mas com a insistência das autoridades, voltou a Genebra em 1541 e começou a sua obra de reforma que abalaria o mundo inteiro. Em 1559, Calvino tornou-se cidadão de Genebra e fundou a Academia de Genebra. Seu grande sonho era transformar Genebra numa cidade cristã modelo. O resultado foi que Genebra tornou-se um grande centro do protestantismo, preparando líderes reformados para toda a Europa e abrigando centenas de refugiados. Calvino entendia que o evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Por isso, o calvinismo veio a ser o mais completo sistema teológico protestante, tendo por princípio básico a soberania de Deus e suas implicações em todas as áreas da vida humana. Nas palavras de John Knox, Calvino fez de Genebra a mais perfeita escola de Cristo na terra desde os apóstolos. Calvino morreu em 27 de maio de 1564, mas antes de morrer, mudou a história da Europa e de todo o mundo ocidental. Nesse período, a reforma ainda não havia chegado na Inglaterra, e quem deu o passo decisivo foi o rei Henrique VIII. Henrique VIII era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão. Catarina não conseguiu dar-lhe um filho varão, e isso começou a preocupar os estadistas ingleses. Henrique pediu ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento para que pudesse casar-se com Ana Bolena, mas por razões políticas, o Papa negou. O rei então rompeu relações com o Papa e em 1534 o parlamento aprovou o chamado Ato de Supremacia e o rei foi declarado protetor e chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Após sua morte, Henrique VIII foi sucedido por seu filho Eduardo VI. Os tutores do jovem aproveitaram para implantar a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Mas Eduardo era doentio e morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã Maria Tudor. Maria era filha de Catarina de Aragão e era uma mulher terrível, tão mal que ficou conhecida como a Sanguinária. Fez de tudo para restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Perseguiu os líderes protestantes e em seu governo mais de 300 protestantes sofreram martírio. Os reformados foram expulsos da Inglaterra e muitos se refugiaram em Genebra, Estrasburgo e outras cidades protestantes onde tiveram contato mais sólido com a teologia calvinista. Na providência de Deus, a Sanguinária morreu e logo subiu ao trono sua irmã Elizabeth I, filha de Ana Bolena. Foi nessa época que a Inglaterra tornou-se definitivamente protestante. Mas o movimento de reforma na Inglaterra cresceu graças aos esforços dos chamados puritanos. Por terem verdadeiramente conhecido a teologia reformada, os puritanos queriam libertar a igreja das superstições papistas. Defendiam uma teologia verdadeiramente apostólica e um governo de igreja verdadeiramente bíblico. Buscavam uma disciplina rígida e uma vida de santidade diante de Deus. Naquela época, os puritanos levavam tão a sério a leitura da palavra que a Inglaterra ficou conhecida como o povo da Bíblia. O alvo dos puritanos era colocar a Bíblia como a única regra de fé e prática. Segundo eles, tudo o que as comunidades precisavam era de um pregador zeloso pela palavra de Deus e nada mais. Por suas fortes convicções, os puritanos foram reprimidos na Inglaterra e muitos deles foram para a América do Norte, onde iniciaram a história da nação americana. Foi na época dos puritanos que foi convocada a famosa Assembleia de Westminster, de 1643 a 1649. Essa célebre Assembleia elaborou uma série de documentos calvinistas para a Igreja da Inglaterra. Dentre esses documentos temos a Confissão de Fé de Westminster, o Diretório de Culto, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Igrejas reformadas do mundo inteiro, inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil, até hoje adotam esses documentos como expressão da sua fé. No início do século XVII, surgiu uma forte controvérsia por causa dos discípulos de um homem chamado Tiago Armínio, que afirmava que o homem pode cooperar com Deus na obra da salvação. Para resolver essa controvérsia, convocou-se então o Sínodo de Dort, na Holanda,
que rejeitou as ideias de Armínio e afirmou os chamados 5 pontos do calvinismo, que são eles: total depravação, incondicional eleição, limitada expiação, graça irresistível e perseverança dos santos. Aquilo que os nossos pais pregaram e viveram estava alicerçado em alguns fundamentos. O primeiro fundamento era a absoluta autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática, e não temos necessidade de outros meios de revelação, pois ela é perfeita em todos os seus aspectos. O segundo fundamento dos nossos pais é a absoluta suficiência de Cristo, solos Cristos. Os reformadores nos ensinaram que nossa salvação não depende nem do Papa, nem dos bispos, nem dos santos e nem da intercessão de Maria. Pelo contrário, a salvação é realizada unicamente pela obra mediatória e consumada de Cristo na cruz do Calvário. O terceiro fundamento é a suficiência da soberana graça de Deus. Juntamente com todos os apóstolos do primeiro século, os reformadores ensinaram que os seres humanos nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados e por isso não são capazes de ajudar a Deus na obra da salvação. O quarto fundamento é a justificação unicamente pela fé na cruz de Cristo. Seguindo o rastro dos apóstolos, os reformadores sustentaram que a justificação é mediante a fé. Lutero dizia que este é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Deus nos declara justo por causa da justiça de Cristo imputada a nós. E por último, os reformadores tinham uma visão elevada da soberania de Deus. Nos ensinaram que Deus está infinitamente além de qualquer coisa que nossa mente carnal possa compreender. O principal lema dos reformadores era: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Só Deus é soberano, só Deus é criador, só Deus é sustentador. Tudo que existe pertence a Ele, portanto somente Ele é digno de toda a glória. Eles procuraram colocar em prática em todas as áreas da vida aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eles casavam, trabalhavam, comiam, descansavam, escolhiam sua profissão, criavam filhos, educavam seus filhos, ganhavam dinheiro e investiam tudo para a glória de Deus. Eram práticos e dinâmicos. Fundaram universidades, criaram escolas e cultivaram forte espírito missionário. Que Deus levante homens e mulheres de vigor e de coragem para abraçarmos a causa do reino de Deus na terra, aqui e agora, em nossa geração. Esse é um breve relato a respeito da como foi o movimento da Reforma Protestante. Eu queria encerrar esse culto hoje lembrando, toda a glória deve ser dada a Deus. Mas se não fosse esses homens que Deus usou para trazer a reforma, hoje nós poderíamos estar ajoelhados diante de imagem, poderíamos estar assistindo um culto em latim, poderíamos estar longe da verdade, ou até mesmo trabalhando a semana inteira para poder comprar um pedaço de papel, o qual nós acreditaríamos que poderia nos dar a vida eterna. E esses homens, eles nos deixaram, pela graça de Deus, uma doutrina pura encontrada nas Escrituras. Então vamos agradecer a Deus, louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá hoje, 499 anos depois de poder ter contato com a doutrina que foi ensinada e trazida à tona novamente com a reforma. Porque nós poderíamos estar muito longe, mas Deus tem nos dado esse privilégio de poder conhecê-lo através das Escrituras.